Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, queridos alunos do MEG. Novamente aqui, professor Thiago Reis da Rocha, trabalhando com vocês hoje a segunda parte do caminho simples para a aprovação. Antes de mais nada, eu sugiro, eu peço, eu rogo para aqueles que não assistiram a primeira aula, que assistam, pois é de extrema valia, são passos importantes para que a gente consiga entender nessa aula todas as nuances que nós vamos trabalhar. Então, meus amigos e minhas amigas, há sim um caminho simples para a aprovação, eu tenho convicção de que há, e hoje explicarei para vocês algumas ferramentas e logo após os métodos de estudo e encerraremos aqui a nossa aula 2, pronto para a aula 3 e um pouquinho mais próximo de um cronograma, de um estudo, de uma estratégia bacana para vocês. Lembrando a todos que, como disse na aula número 1, se você tem interesse, se você assistir todas as aulas, eu me comprometo de criar um cronograma para você de estudos 100% personalizado e de maneira 100% gratuita. Nós vamos ainda estipular concurso, se será de 10 ou 15 dias, mas isso eu passo mais informações ao longo da aula, mas mais na próxima aula. Então, sem mais delongas, vamos à parte 2, meus amigos e amigas. Primeiro ponto aqui da parte 2. Aqui, pronto. Horas líquidas. Eu gostaria de ter falado isso na primeira aula com vocês, mas eu acho que ia embolar um pouquinho. Primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente, eu acho que aqui tem até um cronômetro que vai nos ajudar. Olha que beleza. O que é hora líquida de estudo, tá? Hora líquida de estudo é o seguinte, estou com um cronômetro aqui na minha frente. Comecei a estudar, não importa o que eu estou fazendo. Matéria doutrinária, um material doutrinário, uma questão, um resumo, por mais que eu seja contra, em muitos casos, da realização de resumos, isso a gente falou na primeira aula, enfim, até uma videoaula. Começou? Tá valendo. Você começa a contar no cronômetro, ok? E dessa forma, isso começa a contabilizar no seu estudo, hora líquida. Aí você está lendo o seu material, daqui a pouco você começa a pensar no seu namorado, por exemplo, namorado. Você para. Não está contando, tá bom? Então, o que isso quer dizer? Que existe hora bruta e hora líquida. Hora líquida é de efetivo estudo. Aqui está passando os slides um pouco. Paciência, né, pessoal? Vamos seguindo o baile. Então, contando essa hora líquida de estudo, você sabe, esse é um método que você tem que mensurar a quantidade de horas do seu estudo. Então, aquele cidadão que diz que estuda 13 horas líquidas por dia, ele provavelmente está mentindo, e eu te explico. Porque nós temos que dormir. Então nós temos 24 horas por dia. O máximo possível seriam 24 horas, perfeito? Tá. Então vamos supor que o cidadão durma 7 horas, tá? 8 horas, sobra 16, tá? Esse cidadão toma banho, não toma? Então vamos supor que ele toma banho uma vez por dia, de 30 minutos, sobrou 15 horas e 30. Ele tem que comer, não come? Vamos supor que ele gaste 1 hora para comer, já sobrou 14 horas e 30. Se ele trabalha 6 horas por dia, já não fecha a conta. Vamos adiante. Se ele, por exemplo, ele tem que ir no banheiro, suas necessidades, ele tem que fazer alguma coisa enquanto ele está estudando, não é sempre 100%. Ou seja, você tem que saber aqui o que é o fenômeno das horas líquidas na hora de montar seu cronograma, tá bom? Quantas horas líquidas eu preciso, Thiago? Deixa eu te contar, não existe uma regra aqui, mas as pessoas perguntam muito quantas horas eu necessito. Então, eu vou dizer para vocês, olha só, a partir de 20 horas líquidas por semana você está brigando. É possível passar em concurso público de alto nível. Talvez demore um pouquinho mais. E, mas 20 horas líquidas, pessoal, 3 horas líquidas por dia, de segunda a domingo dá 21 horas. Tirou o domingo, botou 4 horas líquidas, já dá 24 horas. E todo mundo consegue, não consegue? Show de bola. Lembrando que nas horas, a gente, quando estuda, e por isso que eu quis deixar agora na segunda aula, nós temos que ter uma busca incessante por acréscimos de horas líquidas por semana. Tá? Então, por exemplo, você está indo para o trabalho de carro e tem muito trânsito. Dê um jeito de escutar um podcast feito por você, algum material, alguma coisa, um podcast de alguém, uma aula boa de alguém. Ah, Thiago, mas tu não era contra a aula, você não vai ler dirigindo, né? Então vai escutando. Você pega a condução, ali você ganha, você tem um acréscimo de algumas horas líquidas. Seu horário de almoço é grande,
Pô, se é 2 horas, o pessoal costuma trabalhar na iniciativa privada e ter 2 horas de almoço. Pô, pega aquela 1 hora, almoça em meia hora, confraterniza em meia hora, sobra 1 hora de estudo. De repente você consegue aí 30, 40 minutos líquidos por dia, você só precisa mais umas 3 horas e meia, 4 horas depois. Então a gente tem que sempre pensar em como acrescer a hora líquida, tá, de estudo. Ó, foquei aqui, vamos soltar o cronômetro e vamos embora. Vamos lá, pessoal. O nosso primeiro estudo, como se nós estivéssemos iniciando agora. Falei um pouco na última aula, mas é preciso retomar. O nosso primeiro estudo deve, como se a gente estivesse iniciando, abarcar aquelas disciplinas bases do nosso concurso público, tá? Como, por exemplo, a gente deu o exemplo de delegado na última aula e podemos continuar, já que eu sou delegado, já tenho algumas aprovações na área. Então você tem que pegar aquele materialzinho de penal, processo penal, administrativo, constitucional, legislação especial, civil, parte geral, e você vai começar a ler ele de maneira devagar. Por que é devagar? Não é porque você quer ler devagar, é que você não vai conseguir ler rápido. Então você vai ler aquilo com calma, com tudo. Depois que você efetuar uma leitura completa, a gente vai começar a pensar em questões. Nós vamos começar a pensar em revisão, em tese. Nós vamos começar a pensar em adicionar outras matérias, porque eu vou explicar para vocês. O nosso concurso público, nosso caminho simples para aprovação, passa por uma situação. Todo mundo, para ser aprovado, tem que passar por aprovação em prova objetiva. Até quem compra a prova tem que passar, né? Então, eu acredito que você, se está assistindo aqui, não comprou a prova objetiva, né? Até porque é crime. E você está num caminho simples para aprovação que necessita passar por algo árduo até os 80%. Então, o que você busca no seu concurso público? Chegar em 80% de pontuação, que hoje em dia é o que exige a maioria dos concursos para que você fique tranquilo, a maioria. Então, eu quero explicar para vocês como é que funciona a caminhada árdua até os 80%. Para facilitar o cálculo, nós vamos trabalhar aqui, tá, com questões com 5 alternativas, A, B, C, D, E. É isso que a maioria dos concursos exige hoje em dia. Tá? Então vamos supor que eu estou aqui, Thiago, eu resolvo, não, eu vou fazer algo diferente. Eu vou prestar concurso na Rússia para policial. Vamos supor que isso seja possível. E me é apresentado, eu chego lá, eu não falo russo, não tenho ideia do idioma, não tenho nem como ler. E me é apresentado uma prova com 100 questões. E eu vou lá e resolvo essa prova com o que eu tenho. Ou seja, nada, eu só sei que tem que marcar um X. E me dão um gabarito lá para eu marcar. E como eu fiz prova aqui, eu sei que a primeira linha é A, a segunda é B, C, D, E. E eu respondo. Das 100 questões, quantas eu vou responder de maneira correta? Em média, 20. Porque, como é chute, eu tenho 1 em 5, 20%. É isso que tende a dar. Se fosse 1 milhão de questões, eu acertaria aí 200 mil. Tá? Porque é 1 em 5. Tá bom. Isso quer dizer que qualquer pessoa acerta 20%. Pode ser até analfabeto. Desde que saiba que tem que marcar o X. Se nós transportarmos para a mesma prova, só que agora nós temos uma prova para policial, tá? Policial militar, aqui no Brasil, policial militar do Distrito Federal. E lá vai ter algumas matérias e eu não estudei nada, não sei nada, tá bom? Mas eu fiz o colégio, só, terminei o colégio. Vai ter português, por mais que eu não lembre da época do colégio, vai ter aquela parte de interpretação do texto, não vai? E eu vou lembrar algumas coisas. Então, a maioria das questões eu vou ter 20%, e vai ter algumas de português ali que eu vou ter uns 40%, 50%. Algumas de matemática que eu vou lembrar alguma coisinha ali, que eu vou ter 40%, 50%. Qual que é a tendência? Que eu acerte 25% de 100%. 25 pontos, não é isso? Tá. O que eu quero dizer? Vamos supor que a gente parta de 20%, todos nós, para qualquer concurso. Perfeito? Show de bola. Então, nós temos aqui uma situação de 20%, e começamos a estudar. E aí no nosso concurso cai, agora nós estamos no concurso de delegado, tá? 100 questões, cai. Penal, quando vem para cá esquece o slide, tá? Penal, processo penal, administrativo, constitucional, legislação penal especial, civil geral, que é o que a gente
vai estudar por primeiro, tá? E aí depois vem ambiental, tributário e processo civil. Tá. Aí, cada uma dessas cai... Vamos botar mais uma aqui, vamos pegar português, tá? Então, 6 matérias básicas, que é aquilo que a gente fala que a gente tem que estudar como base, e 4 matérias não tão básicas, que a gente costuma estudar depois. Começamos a estudar agora. Se fosse hoje a prova, nós deveríamos acertar aí, como tem esse português, de 20% a 25%. Show! Eu pego e leio uma vez o material base, com calma. E vou lá e faço a mesma prova. O que é ler com calma? Sem estresse. Vamos lá. Demorou aí 3 meses para eu ler esse meu material, tá bom? Vou fazer a prova. O que vai acontecer? De 25, eu vou pular para uns 45, talvez 50% nas matérias que eu estudei, e nas demais eu vou manter 20%, porque eu não estudei, né? A não ser português ali, que eu vou ter uns 5% a mais. Beleza. Tá. Só que aí vai chegar algumas matérias, como tributário, como eu estudei constitucional, e tem a parte tributária e constitucional, que eu vou conseguir ali fazer uns 30%. Show. Eu tirei 20 pontos na primeira prova, na segunda, depois de ler essa base, eu vou para os 40 pontos, 45 pontos. E aí, o que um aluno faria? Não, agora que eu já li com calma a primeira vez, eu já vou adicionar um tributário e vamos que vamos. Totalmente equivocado. O certo seria ele reler esse material básico, e na terceira leitura, né, na segunda leitura, esse material básico, se na primeira eu demorei 3 meses, provavelmente eu vou demorar 10, 15% a menos, porque eu já vou estar acostumado com o livro, eu já vou estar melhor doutrinado, eu já vou estar treinando melhor para concurso público. E ali eu vou chegar rapidinho nos 55%. E aí acontece um fenômeno que a maioria dos alunos não quer aceitar. A gente chega em 55 pontos sabendo que falta estudar algumas matérias. Tá? Aí é o momento da gente crescer uma matéria ou outra, tudo bem. O ideal é que vá crescendo de uma em uma, no máximo 2. Tá? Porque você tem que manter essa base boa. Só que dos 55 pontos por 80, demora muito mais do que dos 25 pontos por 50. Porque dos 25 pontos por 50, você acaba acertando as questões mais fáceis e as medianas. E aí vai começar as um pouquinho difíceis e as difíceis. Então, isso já começa a entrar nesse ponto aqui do verdadeiro custo-benefício que você não sabe, que as pessoas não te ensinam. Porque não é interessante te ensinar uma coisa, ainda mais gratuitamente aqui, coisas simples que te ajudam a aprovar. Mas eu te digo que se você estudar de maneira correta, nos primeiros meses você vai melhorar 10% por mês. Quando chegar nos 55%, aí, pessoal, é de 1 a 2%, 3% por mês, no máximo. Porque do contrário, em 10 meses você gabaritaria a prova e chega num ponto que nem sobe, você só se mantém em 70%, 80%, 85%, você só se mantém. E se você para de estudar um mês, você cai vertiginosamente. Então, o que eu quero dizer, a caminhada é árdua até os 80%. Se você começou a estudar hoje, você está em 20% de acerto. Um mês, 30%. 2 meses, 37%, que vai diminuindo. 3 meses, 46%. 4 meses, 50%. 5 meses, 53%. 6 meses, 55%. 7 meses. E quando você chegar em 78%, 80%, você mais se mantém do que sobe. Não é comum ver alguém gabaritando provas jurídicas. Por quê? Porque aí vem o verdadeiro custo-benefício. Você até pode gabaritar penal, mas você tem que gabaritar penal, processo penal, administrativo, constitucional, para você tirar 100%. Isso não acontece. E aí nós chegamos no verdadeiro custo-benefício. O que é o custo-benefício? O custo-benefício é entender o número de questões que uma matéria cairá na sua prova. Tem bancas como a CESP que não discrimina o número de questões, mas tu sabe pela praxe da CESP, tá? Mas para fins aqui nós vamos delimitar que cada disciplina basilar, as 6 que a gente trabalha, penal, processo penal, administrativo, constitucional, legislação extravagante,
tá? Essa aqui vão cair 10 questões, 15 questões por disciplina e civil, parte geral, 10 questões, tá? Então, civil, 10 questões na tua prova, as demais aqui, 15. Show de bola. Então, você tem que saber mais ou menos quantas questões caem, esse é o primeiro pilar, tá? Quando você não sabe conforme a CESP não aduz, você tem que fazer uma previsão. É tipo mercado financeiro, a gente não sabe o que vai acontecer ali na frente, é feita uma previsão. É igual a CESP, a gente não sabe quantas questões vêm, mas você sabe pelas últimas provas, tá? Número de questões, tá? E aí vem o pulo do gato. Ah, penal 10, 15 questões, civil 10. Qual que tem maior custo-benefício? Penal, porque tem 15, civil 10. Não necessariamente, e vou te dizer que não é isso. Depois do número de questões, tem a quantidade de páginas que o edital te exige ler. Tá? Nesse ponto, geralmente civil vem bem menos páginas que penal. Nesse ponto até aí, via de regra, nós vamos ter um custo-benefício melhor em civil do que penal. Tá bom? Tá bom? Tá bom. E aí, mas só que não é por aí. Tem a terceira variável, isso ninguém te explica, que é a dificuldade da matéria para ti. A dificuldade penal para quem estuda para delegado é uma. A dificuldade civil é bem maior, porque você já tem uma base muito maior em penal. Isso que eu já estou dizendo que civil é, ainda mais a parte geral, algo basilar para delegado, mas a maioria das pessoas não levam. Então, por mais que tenha menos páginas em civil, direito penal vai ter um custo-benefício maior, porque você já tem uma bagagem muito maior. Deixa eu ajeitar aqui meu microfone. Pronto. Então, pessoal, terminou por aí? Não, porque tem mais uma variável para custo-benefício, que nós estamos chegando aqui. A dificuldade. A dificuldade da disciplina na sua prova. Se nós tivéssemos que contratar uma banca aqui, nós, eu e você, vamos fazer algo juntos aqui, tá? E nós vamos contratar a banca Espaço Med para fazer a nossa prova. Show de bola, tá? É uma prova para delegado. E aí eu chamo o João, que é o professor de Direito Penal da nossa banca, e falo, ó, eu preciso de 10 questões para delegado, 15 questões para delegado, para a prova de delegado do Distrito Federal de 2023. Aí eu falo, ó, é a ABCDE, o edital tá aqui, é bem extenso, e o João me pergunta, qual o nível das questões entre fácil, difícil e médio? O que nós falaríamos? Ó, João, como penal é o carro-chefe para delegado, você vai fazer 2 questões fáceis, 8 questões medianas, 2 questões difíceis e 3 impossíveis. Tá bom. Tchau, João. Tá aqui teu dinheiro, vai embora. João José, esqueci o nome do cidadão. Agora vem o Arnaldo. Arnaldo, professor de civil, eu preciso de 10 questões de civil para a prova de delegado do Distrito Federal 2023, daqui o edital é bem menor, tá? E aí o Arnaldo pergunta, e a dificuldade? Bom, civil não é tanto carro-chefe, né? Então você vai fazer 3 questões fáceis, 30% da prova, 5 questões medianas e 2 difíceis. Então você entendeu que uma questão de civil tende a ser muito mais fácil numa prova delegado do que uma questão de penal? Então qual é a variável do custo-benefício? Vamos lá. Quantidade de questões da disciplina, número de páginas que você precisa para ler, a sua base na disciplina, então quão bom você é nessa disciplina, e por fim, o grau de dificuldade da banca naquele concurso. Claro que às vezes varia um pouco, mas via de regra, por exemplo, processo civil para delegado, o nível de questões é bem mais baixo que processo penal, por exemplo. Show de bola. E aí eu te apresento algumas situações. Vamos lá. Está lá no concurso para delegado, que não é o que costuma ser feito, mas vamos lá, que em legislação especial serão 12 questões. Tá? E eles põem 25 leis, que normalmente é o número de leis que eles colocam, 25 leis. Tá? Legislação especial, para se você não sabe, é Maria da Penha, Estatuto de Desarmamento, drogas,
12.830, que é a lei do delegado, entre aspas, 12.850, organização criminosa e por aí vai. Tá. Aí, lá no meio, eles colocam assim, ó, Estatuto do Idoso. Estatuto do Idoso é gigantesco. Eles colocam lá ECA e não filtra. ECA é gigantesco. Você deve ler o ECA, deve ler o Estatuto do Idoso de maneira completa. Para fazer uma prova que vai cair 10 questões de legislação especial de 12? Jamais. Jamais. Só que a doutrina do estudo evoluiu. Antigamente, as pessoas falariam, não lê. Lê as principais leis e garante elas. E nessas outras, tu garante os 20% do chute. E tem algumas técnicas de chute, né? Isso a gente desenvolve nos nossos cursos. Então, tu vai aumentar um pouquinho esse percentual. Evoluiu. Evoluiu da seguinte forma. Continua se achando, e é o que eu endosso, que você não deve ler essas leis gigantes para talvez cair uma questão. E se cair várias, os teus concorrentes também vão se dar mal. Por quê? Porque aquelas 3, 4 horas que você demora para ler uma lei inteira do ECA, e eu acho que demora muito mais que 3, 4 horas para ler, você vai estudar uma matéria que cai mais, que tem um custo-benefício maior. No tempo que você lê o ECA, você lê a lei 12.850 umas 6 vezes. Você lê o maior custo-benefício para concurso de delegado é a lei 12.830, que são 4 artigos. Se cai uma questão e você erra, tem como, né? Então, tudo bem, não é que você vai deixar de ler, mas você vai fazer o caminho inverso. Você vai ter que garantir as fáceis. E como é que a gente sabe? Pega as provas anteriores do seu cargo, se possível, e vê o que cai nessas leis. E isso que costuma cair mais de uma vez, essa você tem que saber. Então você vai fazer o estudo inverso. Em vez de ler e ir para as questões, nesses casos de baixíssimo custo-benefício, você vai ler, você vai fazer as questões e decorar aquilo na lei. Vai marcar ali o que assim, ó, que é o mínimo importante você saber, e você vai garantir as questões fáceis. Então vamos supor que de 10 questões de ECA para concurso público para delegado, 3 sejam fáceis, essa você garante. Nas outras 7, você vai no chutômetro no 20%. Ah, Thiago, olha que loucura. Estou te falando que a longo prazo faz diferença. Ó, eu estou aqui, inúmeras aprovações para delegado, eu nunca li Estatuto do Torcedor, Estatuto ECA de maneira completa, idoso. Aquelas leis gigantescas, nunca li. Agora, quer ver leis que têm um custo-benefício alto, que são chatas, entre aspas? Quando vem aquela parte assim, de legislação estatutária, aí vem a lei orgânica da Polícia Civil, a lei orgânica do TJDFT, e cai 5, 6 questões, aí são 300 artigos para cair 6 questões. Aí é um custo-benefício altíssimo. Mas você pegar e achar que é interessante você ser o melhor cara do mundo no Estatuto do Idoso para talvez cair uma questão, e qual é a chance de você acertar ainda? Tá bom? Então, bom, eu dei uma sugestão, nem era o mérito aqui entrar em sugestão, eu só expliquei o verdadeiro custo-benefício e a variável das disciplinas em concurso público. Por exemplo, difusos e coletivos para o Ministério Público é imprescindível. Se um dia aparecer para delegado, vai ser assim, uma coisa bem simplória. Juiz é muito mais importante tributário, previdenciário, do que para delegado. Entendeu? Direito penal para delegado, é o ápice. Mas para algumas carreiras não. Processo civil para delegado não é tão importante, ao passo que processo civil para juiz é algo assim simplório, você tem que saber. Promotor também tem que saber. Tá bom? O próprio ECA também, que eu estava falando. Tá? E aí, nós vamos aqui entrar agora nos métodos de estudo. O primeiro deles é o sem método. Vou te explicar como é que é. O cara estuda para delegado, ele acorda segunda-feira e fala, vou estudar isso aqui. E estuda. Ele vai na terça-feira e agora vai nisso aqui. Não importa o que é. Ele vai no achômetro. Horrível. Tu não está tendo um tracking de nada, tu não está fazendo uma estatística de nada. Isso só vai levar a um lugar. Provavelmente a reprovação. Tá? Não é 100%, porque o cara pode de fato estudar bem e de repente ter alguma sorte ali e conseguir aprovar. Mas é improvável. Ponto número 2. Ponto número 2. Você vai acabar estudando mais do que você gosta, isso é ruim, tá?
E tem aqueles ainda melhor que o sem método, é aquele aluno que faz da seguinte forma. Ele está iniciando, vamos supor. Não, vamos pegar um cara médio já está no meio do caminho. Então ele está estudando para delegado, ele já domina aquelas 6 matérias e aqui ele vai adicionar, porque os concursos que ele gosta é São Paulo, Goiás, Minas, medicina legal é importante. Então ele já está nessas 6, ele vai adicionar medicina legal. Aí olha a ideia do cara. Bom, eu separei meus materiais aqui, meu material de penal tem 800 páginas, de processo penal também. Vamos supor que todos têm 800 páginas. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu material de penal, até porque livro, já adianto que eu sou um pouco contra, em sua maioria, porque é muito denso, mas tudo bem. Vou pegar meu material de penal, tá? Do curso Y, e vou ler. Leio ele inteiro, demora 30 dias, 20 dias. Aí agora eu vou pegar de processo penal, mais 20 dias. Aí agora eu vou pegar de civil, 15 dias porque é uma parte menorzinha. Aí eu vou pegar administrativo, 20 dias. Processo penal, 20 dias. Legislação especial, 20 dias. E aí agora a medicina legal, mais 20 dias, tá? E daria aqui, seria em tese 140 dias, né? Mais ou menos. Tá. Ele lê de maneira rápida. Note que esse, pelo menos, está dividindo de maneira equânime o seu estudo. Só que ele lê o penal num dia e vai demorar meio ano para ler de novo. Não vai dar certo. Curva de esquecimento pegou, tá? Pegou pesado e é simplório. Mas pelo menos ele tem uma organização mínima. Já é melhor que o cara sem método e ele já está dando pesos diferentes, pesos iguais para matérias diferentes, tá? E, enfim, já está melhor. Mas não vejo que esse cidadão está no caminho certo. E aí nós vemos aqui os principais 2 métodos de estudo, que são cronograma e ciclo de estudos. Tá? Na sua raiz, eles são iguais. Tem pequenas divergências, mas tem quase os mesmos defeitos. Tá bom? Então eu vou mostrar para vocês, começando pelo cronograma. Eu vou jogar aqui um cronograma, tá? Na tela, para vocês. Mas só gostaria de deixar bem claro, pessoal. Nós falamos de 80%. O que é o ideal, então, para quem está iniciando? Inicia com a base, entre 4 a 5 matérias. Leia uma vez o seu material. Não faça revisão. Não faça mais nada. Leu 5 vezes, leu 2 vezes a matéria, dos 5, adiciona 1. Lê uma vez de novo. Você vai estar na terceira da sua base e na primeira leitura do 6º. Aí você pode adicionar outra. Leia uma vez de novo tudo. Aí você pode adicionar outra. Leia uma vez de novo tudo. Aí tem algumas mudanças. Próximo do edital, isso vai ficar muito para a nossa próxima aula, tá? Mas é basicamente isso. E aí você vai começar a crescer questões, a crescer revisões, aumentar o número de questões. Sobre o encaixe de questões, de revisões, etc., ficará para a próxima aula, porque aqui o foco é a explicação dos tipos de cronograma. De método, desculpa. Aqui é um cronograma de estudos. Ah, Thiago, pegou para o Enem? Claro, não importa. Pode ser até para o colégio, pode ser para faculdade, qualquer coisa. Vamos lá. Aqui são os dias da semana, tá? Isso aqui o Joãozinho montou para ele, tá? Não, vamos homenagear alguém do MEG. O Alisson, que está editando essa aula, montou para ele. Alisson, esse é o seu cronograma de estudos, tá? Montou. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Note que domingo o Alisson descansa e sábado descansa também um pouquinho, tá? Aqui são as horas do dia. As pessoas gostam de botar a hora do dia aqui, tá? E eu não gosto. Eu faria 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, primeira hora líquida do dia, segunda hora líquida do dia, terceira hora líquida do dia, quarta hora líquida, quinta hora do dia. Se fosse para melhorar esse cronograma. Mas eu já adianto, eu sou totalmente contrário a esse método, tá? Ele é bom? Ele é melhor que o sem método e melhor que o método daquele loucão de ficar vendo todas as... Opa, fomos pro ciclo. Ficar vendo todas os livros, materiais de sequência. Aí, segunda-feira, o Alisson vai estudar matemática e depois português. Essa é a segunda, tá? Aí na terça, geografia e física. Na quarta, história e química. Na quinta, biologia e inglês. Na sexta, filosofia. E no sábado, nós temos 1 hora de matemática e português. Porque Alisson achou que matemática e português são as matérias mais importantes aqui para ele. Tá. Na sexta, redação.
show de bola. Aí segunda ele foi lá, bateu as 4 horas dele líquido de estudo, bacana. Segunda, dia 1 do mês, tá? Primeiro do mês, vamos supor, tá? Na terça, dia 2, estudou geografia e física, bacana. Na quarta, no terceiro dia do mês, ele estudou 1 hora de história e se atrapalhou. Não conseguiu história e química. No quarto dia do mês, quinta, o que ele faz? Ele estuda o que ele não conseguiu ou ele mantém? Tá. Vamos supor que ele mantém. Aí na quinta ele estudou biologia, inglês. Na sexta ele estudou redação, filosofia. No sábado ele descansou. Estudou matemática e português. Domingo ele descansou. Tá. Olha, pessoal. Aí passou a primeira semana. Show de bola. Segunda semana. 7º dia do mês. Matemática e português. Não é? 8º dia do mês. Geografia e física. Beleza. 9º dia do mês. História e química, ele conseguiu estudar. Tá, perfeito. O que isso quer dizer? Que ele demorou 9 dias no mês para conseguir estudar história e química, porque ele pulou, ele não conseguiu na semana passada, tá? E como ele não estudou no dia 1, 2, no terceiro dia do mês, isso quer dizer que ele só tinha estudado na semana anterior. Ó, em apertada síntese, o que acontece? Nesse tipo de cronograma, quando você falha um dia, você fica 15 dias sem ter a sua matéria estudada. Então pensa só, semana 1 estudou bonitinho, tá? Semana 2 quebrou, semana 3 estudou bonitinho, ele ficou entre a semana 1 e a semana 3 sem, são 2 semanas, 15 dias sem tocar na matéria. Olha a curva de esquecimento. Não vai dar certo. Esse é o principal erro desse cronograma, que é igual que o próximo até muda. O próximo muda é evitar, burlar isso. E eu vou explicar para vocês e depois eu explico qual é o principal erro dos dois. O próximo cronograma, tá? É o ciclo de estudos. O que é o ciclo? Nós estamos aqui. Eu coloco sempre, eu gosto de explicar com matérias do vestibular, do colégio, para te mostrar que isso serve para tudo. Serve desde o vestibular até para quem vai fazer concurso para a NASA. O que é isso? Vamos lá. Ó, isso são as matérias, ok? E aqui isso quer dizer, por ordem de importância, você vai estudar 1 hora e 30 líquida, as matérias que estão em verde e amarelo, como matemática e química, e 1 hora só o que está em vermelho e azul, como redação e filosofia, tá? Então, o que acontece aqui? Que melhora um pouquinho o lado do primeiro cronograma. Segunda-feira, vamos começar por aqui? Beleza. Vamos pensar num cidadão que tem, às vezes, 3, às vezes 5 horas por dia. E domingo ele não estuda, tá? Segunda-feira, começou literatura, estudou, é 1 hora. Beleza. Foi para geografia, é mais 1 hora, segunda-feira. Aí ele almoçou, foi embora. Deixa eu voltar aqui. Almoçou, foi embora, estamos em geografia. Aí ele foi trabalhar, foi malhar, voltou 6 horas da tarde e agora ele vai continuar. Língua estrangeira, estudou mais 1 hora, 3 horas líquida. Aí matemática, ele começou a estudar, mas ficou ruim, estudou só 1 hora. Então ele estudou 4 horas líquida, ele foi de literatura até matemática. Mas faltou um pouquinho de matemática. O que ele faz no próximo dia? Ele tem um problema de saúde e não estuda no segundo dia. No terceiro dia ele retoma, ele vai retomar da onde? Da matemática. Falta meia hora aqui. Aí ele estudou meia hora de matemática, né? Fez 1 hora de história, nós estamos em 1 hora e meia. Fez 1 hora de língua portuguesa, nós estamos em 2 horas e meia. Aí ele estudou química, 1 hora e meia, mais 2 horas e meia, 4 horas. E ele está bem nesse dia. Ele fala, não, eu vou adiante, porque eu tive um problema. Ele estuda mais 1 hora de sociologia, no terceiro dia e mata aqui. No quarto dia ele retoma, vem para 1 hora e meia de física e assim vai. Isso, o que isso tem de melhor que o nosso cronograma aqui? Você vai seguindo de maneira equânime, proporcional. Você vai indo e voltando. Se você falhar um dia, você vai buscar o outro, você vai indo. Você vai aumentando de 1 hora e meia, 1 hora, segunda, terça, quarta. Então, isso te ajuda a não ficar muito tempo sem estudar uma disciplina. Isso te ajuda a prevenir a curva de esquecimento. Perfeito? Tá. O que é ruim nesse aqui, tá? E nesse aqui? O que de fato é o problema desses dois?
é que, melhor do que nada, né? Claro, eles já são algo positivo. É que você notou que nos dois a gente coloca a disciplina, matemática, geografia, mas dentro de matemática não tem vários assuntos, como fatorial. Vamos pegar português. Dentro de português não tem acentuação, crase, que fica dentro de acentuação, interpretação de texto, análise sintática, tá? Nesses tipos de cronograma, eu não consigo colocar a exata matéria dentro da disciplina. Por quê? Porque isso me tomaria um tempo dantesco para concluir. E eu ia ficar muito tempo planejando, e a gente sabe que planejar muito, fazer pouco, dá merda. Esse aqui é mais bonitinho, vou deixar nesse aqui. Então, você teria que contratar alguém para fazer isso para você. Mas mesmo assim, isso não daria certo. Porque você ia parar e começar a embolar, e isso não seria fácil de organizar. Então, esses tipos de cronograma são melhores do que nada, mas ainda não são os mais efetivos. Tá bom? Mas vocês entenderam quais são os dois métodos de cronograma mais utilizados pelos alunos que aprovam? O cronograma de estudos e o ciclo. Tá. Vamos lá. Então, depois disso, depois de trazer isso aqui, se hoje você não tem nada, faça um desses aqui. Utilize um desses aqui. Claro que se nós estivéssemos falando de direito, nós teríamos direito penal aqui, nós teríamos já a questão das questões, da revisão, tudo dentro, tá? É melhor que nada. Mas tem métodos melhores. Então, pessoal, vamos lá. Caminhos simples para aprovação. Nossa, o Thiago vem com essa ideia de caminhos simples para aprovação. Sim, o caminho é simples. É simples. Mas o caminho não é pequeno. A rota de uma maratona é simples. Correr é difícil. O que eu quero dizer para vocês aqui foi o que eu comecei explicando no início da aula. Você vai começar em 20%. Você vai dar um sprint que é natural, que você vai começar a acertar as questões, você vai chegar em 50%. Dali para frente, é como se fosse uma maratona em uma ladeira. E uma lomba, como a gente chama no Rio Grande do Sul, em uma subida. É árduo, difícil. Você vai ler, reler, ler e reler e vai subir 0,5%. Você vai fazer uma prova e vai acertar 65%. 3 meses depois... Deixa eu voltar aqui. 3 meses depois, você vai estar em 68%. Falei, nossa, eu estudei 2 meses e melhorei só 3 pontos. Claro que são várias variáveis. Aqui a gente está trabalhando com algo objetivo. Sim, é isso. E daqui 3 meses você vai estar com 71 pontos. E daqui mais 3, 4 meses, talvez 74. E daqui mais uns 5, 6 meses você vai estar batendo em 80, talvez. Tá? Eu não lembro se eu falei para vocês aqui, mas é de suma importância conversar. Eu estava conversando com um aluno do Espaço Estudos aqui, do Espaço Mégimas de Águas Claras, e a gente inaugurou tem um certo tempo já, eu me arrisco dizer que tem uns 4, 5 anos, e eu encontrei ele depois de um tempo lá, o estúdio aqui, então vem muito mais aqui na Asa Norte, e ele, poxa, eu tô aqui, sou aluno cativo, e eu perguntei, tá aí, como é que tá, cara? Não, então, eu comecei, mas só que eu tô nos 60%.
e o cara já está 4 anos lá, falou, ó, meu amigo, tu está estudando com dedicação? Tô. Algo está errado. Se já tem mais de 2, 3 anos e você não está aumentando o seu percentual, não adianta continuar fazendo a mesma coisa que não vai dar certo. E aí eu disse para ele, ó, eu vou dar uma jornada lá da aprovação, um caminho simples, assista, depois vamos marcar, de conversar, eu não estou te vendendo nada, só porque tu é meu amigo, e o que vai acontecer daqui 10 anos eu vou chegar aqui e tu estarás com 60%, porque tu tem que aumentar, alguma coisa está equivocada. E aí ele me contou mais ou menos o que ele fazia, e de fato era muito videoaula, pouquíssimas questões, pouquíssima leitura, e eu disse para ele que o caminho até 60% é muito fácil, e isso não é suficiente, você precisa de 80%. Não é faculdade que naquela recuperação você fazendo 5 pontos você mata, não. Então, chega um momento que a gente precisa arrumar tempo. E aqui vem, pessoal, a importância de só estudar. Se você pudesse descentralizar o que você vai estudar e quando e a quantidade e só focasse em estudar, você teria que planejar menos. Você teria mais tempo para crescer as suas horas líquidas. É muito comum aquele cidadão que segunda-feira, na parte da manhã, ele planeja a semana inteira. Perdeu aí 2, 3, 4 horas de hora líquida na semana. Então, muita gente entende nutrição, não entende? Muita gente entende, já faz anos academia, mas ela procura um profissional, um nutricionista que vai te ajudar. Tu só vai sentar e comer o que o cara tá mandando. Assim como na academia, tem personal. Então, se você pudesse descentralizar, seria o ideal, tá bom? E para te provar isso, tá bom? Para te provar isso, foi o que eu disse na primeira aula, vou dizer aqui, eu me disponibilizo a criar um cronograma para você por 15 dias dentro de uma plataforma que melhora tudo o que a gente falou aqui, tá? Dentro de uma plataforma que melhora tudo isso aqui, em que de fato eu consigo colocar o que você tem que estudar segunda pela manhã, e se você não estudar, eu consigo rever isso para você, tá bom? Eu me disponho para você testar e ajudar. Não é venda, é gratuito, pessoal. O que só a gente vai fazer, eu ainda estou vendo como é que eu vou conseguir dar conta disso, tá? Eu diminuí minhas férias, vou voltar antes de férias para poder ajudar vocês nesse sentido, porque eu tenho certeza que com a minha ajuda nós vamos melhorar a sua estratégia de estudos. Eu tenho certeza. E a gente ainda está definindo se vai ser 10 dias gratuitos ou 15, tá? Ainda está definindo, porque a gente está ainda vendo como é que vai fazer para que eu consiga fazer algo especial para todos vocês. Não é nada minha boca. E ao que tudo indica, quem assistiu as 3 aulas, a gente tem um controle, eu vou disponibilizar um formulário, essa pessoa vai preencher e eu vou montar para vocês um cronograma 100% específico, tá bom? E como que vai funcionar na terceira aula melhor, e depois eu vou ter uma videoaula explicando como que você vai acessar seu cronograma 100% personalizado e que vai te dar todas as nuances do que você vai ter que estudar. E isso, pessoal, é importante porque você não vai precisar doutrinar tanto seu cérebro. Por quê? O nosso cérebro vai dizer assim, ó, hoje eu vou estudar penal. Opa, penal geral. Gosto. Ih, hoje é dia de civil. Não, acho que eu vou botar um penalzinho aqui. Como eu vou escolher o que você vai estudar com uma base empírica de estatística, você não vai ter para onde fugir, entendeu? Então isso é muito importante, tá? O grande problema da criação de um cronograma feito pelo próprio aluno é que dificilmente ele vai conseguir sair disso aqui e ele vai acabar dando uma ênfase muito maior para aquelas disciplinas que ele gosta. E aí nós voltamos ao verdadeiro custo-benefício, que geralmente, por incrível que pareça, está nas disciplinas que os alunos menos gostam para o seu cargo, porque as questões tendem a ser mais fáceis. Pessoal, concurso para delegado do Distrito Federal, na época foi assim, todo mundo queria passar nesse concurso, tá? Não é porque eu passei, tá? Mas era fato.
era o delegado que mais ganhava no Brasil, Distrito Federal pequeno, qualidade de trabalho alta, tá? Então foi muito difícil. As disciplinas com maior custo-benefício para quem estudasse foram ambiental, processo civil, tributário e civil parte geral. Caiu um civil parte especial ali, mas que foi muito difícil. Difícil por quê? Porque eram muitas páginas. E eu te digo que ali foi o custo-benefício maior. E eu fui melhor nessas matérias que penal, por exemplo. E penal era muito bom. Processo penal sempre foi a minha praia. Inclusive, é a disciplina que eu estava lecionando dentro do MEG. Mas eu garanti minha aprovação foi nessas. Por quê? Porque nesse concurso teve um custo-benefício maior. Só que quando você cria seu cronograma, voltando aqui, você não faz isso. Você pega penal porque é mais legal de estudar, porque você já tem uma bagagem, porque você já conhece o livro, porque você tem afinidade, porque você pensa em prender para delegado, se é promotor, é difusos coletivos. Então, o grande problema de você criar o seu cronograma é que você põe tudo que você não quer estudar debaixo do tapete. Então, para te ajudar e te provar e te incentivar, eu farei um cronograma 100% gratuito por 10 a 15 dias para você, maiores detalhes na aula 3. E nós temos, pessoal, nessa aula 3, o passo final. Depois dessa terceira aula, você terá condições de criar o seu cronograma, sobretudo depois de trabalhar e ver o cronograma que eu montei para você. Mas vamos lá, como que funcionará esse cronograma? Tem que assistir as 3 aulas, tá? Essa é a segunda, tem que assistir a próxima aula, o passo final, preencher o formulário que nós vamos disponibilizar na próxima aula e te garanto, pessoal, garanto para vocês que você será um excelente candidato. Depois disso você melhorará a sua estratégia, você melhorará o seu desempenho exponencialmente. Então, pessoal, há sim um caminho simples para aprovação e eu te conclamo e eu te convido para a próxima aula, que é o passo final. Um grande abraço a todos, bons estudos e até a próxima aula, pessoal. Valeu!